Olá, bom dia. São 5 horas e 43 minutos da manhã do dia 3 de março de 2023. Portanto, estamos às quase 6 horas da manhã do dia 3 do mês de março de 2023. Agradecimentos primeiro de que tudo. Adorei a live. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Foi delicioso. Nunca tinha tido uma experiência dessas, mas eu fiquei muitíssimo feliz por ter essa interação com vocês. Agradeço também a todos que se inscreveram no canal, aos que recomendaram, compartilharam, visualizaram, se inscreveram no Colégio dos Magos Caldeus e na MAAT, que é a nossa maçonaria de tradição. E principalmente aos meus 8 caribus que me sustentam. Mas agora fizemos um trato. Você assumiu o compromisso de doar para apoiar o nosso canal, a importância que você puder, mas será mensal. 2, 5, 7, 20, 30, 50, 70, não importa. 100, quem puder dá mais, quem não puder dá menos. O importante é mensalmente. Quando chegar no dia 31 de março, eu não estou mexendo nesse dinheiro. Ele está entrando e eu não estou mexendo. Por quê? Quando chegar no dia 31 de março, eu terei a importância que vocês estão me doando, ou seja, um salário doado por vocês. Vocês me darão um salário mensal que será X, e eu poderei contar com aquele salário sempre, até pelo menos o final do ano. Entenderam? Essa é a ideia. Agradeço imensamente. Os Pix estão entrando, vocês assumiram, se sensibilizaram com o meu pedido, e eu preciso desse salário adicional. Muito obrigado. E agora, então, vamos gravar o nosso vídeo de hoje. O nosso vídeo anterior, ou no nosso vídeo anterior, eu mostrava documentos provando que o que nós estamos fazendo aqui é muito sério. Eu mostrava uma documentação farta, que é da época, começando com esta figura, passando para a seguinte, depois para outra, mostrando a árvore da vida, que surgiu na Suméria. Aqui, o deus da árvore da vida sumeriano chamava-se Destino, mas depois os persas assumiram com o nome de Ahura, ou Hormuz. Aqui ele aparece em toda beleza, em toda pujança. Isso é documento, isso é da época, é feito por pressão. O artista faz em metal, depois pressiona uma substância como a cera ou barro, no caso aqui era o barro, e a figura, a imagem fica. E assim nós temos várias árvores, mostrando que a árvore da vida que os judeus fizeram é uma farsa, não tem nada a ver com isso aqui. Esta é a verdadeira, essa é uma das mais antigas, e o Deus é chamado o Destino. E nós temos a miscigenação dos sumerianos com os lemurianos, dando um tipo de mutante, e os sumerianos próprios que continuaram sem fazer essa miscigenação e convivem. A Suméria, portanto, é um país privilegiado, porque tem habitantes que são homens humanos como nós, mas eles são respeitados na sua dignidade, embora tenham menos poder do que os mutantes. Então, a constituição deles é de elevada moral, eles não têm sede de poder, e isso é uma coisa notável, e mostramos a vocês. Aqui está um mutante já deixando de ser mutante, voltando a ser normal, e olhando a árvore da vida, cujas folhas têm escritas, são catálogos. Nós temos um desses catálogos, foi encontrado pelo professor Langdon, escrito pelo historiador fenício Sancuniathon, e se chama Lista dos Reis Sumérios. Portanto, completa isso aqui e é verdadeiro.
Tudo, portanto, que nós estamos vendo a vocês é a mais pura história. Finalmente, nós vamos nos aproximando do final, né? Aqui é, portanto, um mutante que está deixando de ser mutante, já de terceira geração, perdeu a cabeça de águia, né? Ele tinha a cabeça de águia. Vou mostrar para vocês o mutante completo, que seria a miscigenação. Ó, aqui nós temos o mutante completo, filho do lemuriano, miscigenado, né, com um sumeriano. E aqui nós temos um simples sumeriano, um cidadão. Mas pode ser que esse tenha mais poder do que este na escala da sociedade sumeriana. Então, isso faz com que eles sejam uma civilização notável, porque eles não têm sede de poder, eles não brigam pelo poder. Aqui nós temos um mutante puro. Vejam, essas listas existiam aos montes, mas nós só temos hoje, né, a lista dos reis sumerianos. Aqui nós temos mais uma vez, ó, os mutantes que já estão deixando de ser mutantes e os nobres que eram nobres e que continuam sendo nobres, mas esses têm mais poder. Contudo, obedecem aos reis. Esse aqui é um rei e esse aqui é um nobre, ou o contrário, mas não há uma briga pelo poder. Eles não têm a sede do poder. Então, é uma diferença muito grande. Aqui nós temos dois mutantes cuidando da árvore. Essa é a árvore verdadeira, essa é a árvore da vida que os judeus, os hebreus, a partir de Abraão, que saiu de Ur dos caldeus, vai modificar. E aqui seriam as populações ignorantes, que eles vão, através de um processo metodológico, didático, pedagógico, usando esta figura, eles vão fazer o que nós estamos fazendo no Colégio dos Magos Caldeus. Essa figura não vou explicar, porque só explicarei quando eu disser como ela vai ser utilizada na metodologia do Colégio dos Magos Caldeus para transformar bodes. A maçonaria ainda usa, eu esqueci na passada, a maçonaria ainda usa o título bode para aquele que não sabe nada. E aqui o Jesus Cristo também usa carneiros como os que sabem, são úteis e vão ter a vida eterna, e os cabritos vão morrer. Aqui eles não matam os cabritos. Eles têm essa concepção de cabritos e carneiros, e a árvore deles é totalmente torta, mas eles vão fazer uma coisa maravilhosa. Eles vão idealizar uma maneira de tornar aqueles cabritos homens sumerianos, como aqueles que eu mostrei para vocês. Deixa eu ver se eu pego aqui um exemplo. Vão torná-los homens, né, comuns, iguais a eles. Então, olha, isso é uma coisa notável. Significa que eles tinham uma sensação de solidariedade muito grande. Tá vendo? Ó? Aqui é um mutante e aqui é um homem. Esse homem podia ter sido um bode que foi transformado num homem. Através de quê? Através da metodologia dessa figura, que é o que nós usamos no Colégio dos Magos Caldeus. Tudo isso é histórico, isso aqui é documentação e complementada por vários outros documentos. Então, Lemúria destruída, a Suméria perde contato com a Lemúria, Atlântida vai para longe, Lemúria vira pó, e os sumérios entram pela Europa, pela Ásia. Eles moravam na beira da Ásia, no Pacífico, no Laos, no Camboja. Eles têm tanto medo que eles entram para o interior da Ásia e vão então fazer a sua cidade, que está aqui o mapa dessa cidade, é chamada Suméria. Então está aqui, olha, aqui está a Suméria, Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Kish, Eridur, Surupak, Ubaidu, Larsa e vai por aí. Então aqui nós temos, né, o mapa da Suméria. Esse lugar notável que seria, se nós tivéssemos conseguido manter essa cultura,
nós viveríamos num paraíso. Por quê? Porque eles não tinham a sede de poder. Olha, eles viviam em paz e harmonia. O mundo sumeriano era um mundo de paz e harmonia. Então nós viveríamos na Idade de Ouro, nós estaríamos hoje num verdadeiro paraíso. Mas os hebreus, os judeus, os semitas, os acádios, quase que mataram todos os sumérios, foi um genocídio, sobraram alguns poucos, e esses poucos se miscigenaram, assim como os sumérios se miscigenaram com os lemurianos, os acádios, semitas, hebreus, judeus se miscigenaram com os sumérios, resultando disso os caldeus, que é uma civilização pujante que vai aparecer, que é a Babilônia, que já é muitíssimo maior do que a Suméria. A Suméria passa a ser, então, de repente, somente uma vila da Babilônia. Agora, nós vamos ler para vocês a origem mítica dos sumérios. Nós já sabemos que na Lemúria temos pouquíssimas noções de como era o panteão lemuriano. Mas como é que é o panteão sumério? Nós vamos ver aqui como é que os sumérios tinham imaginado que surgiu o panteão deles. Vamos ler. O título é Cosmogonia Mesopotâmia. Cosmogonia quer dizer a formação do cosmos. Mesopotâmia é o lugar onde a Suméria tinha ficado. O livro é de Mircea Eliade, O Conhecimento Sagrado de Todas as Eras, e aqui eles vão dar a construção que nós não sabemos se é verdadeira ou mítica. Porque vão dizer aqui como é que os deuses surgiram. E aí, vamos ver, aparece a primeira deusa, que é Tiamat, que são as águas, igual a Bíblia. A Bíblia começa dizendo que, no princípio, Deus criou o céu e a terra era solidão e caos, mas havia água sobre a face do abismo, águas. Então a Bíblia começa com águas, porque copiou daqui. E aqui, Tiamat é água e Apsu é água. Então, a Bíblia é uma adaptação, não chega a ser uma cópia. Vamos ver como é que eles fazem. O nome é Cosmogonia Mesopotâmia, ou seja, como é que foi que eles idealizaram o panteão, ou seja, o surgimento dos deuses na Suméria. Na Lemúria já deixamos para lá, esqueçamos a Lemúria e a Atlântida. Estamos na Suméria, que é um país concreto, né? Nós não temos tantas provas da Lemúria, por isso a gente não gosta dessa série, mas começa com águas, exatamente como nós. Nós começamos a ser gerados como um embrião dentro do ventre da nossa mãe, que é o útero cheio de água. Então, tudo aponta para a água. A água é Mu, ou Ma, tanto em sumério, quanto em lemuriano, quanto em hebraico. Então, vamos ler aqui o livro, portanto, de Mircea Eliade, que merece a mais plena confiança, né? Então, é traduzido diretamente das tabuinhas cuneiformes. Vamos ler. Quando no alto do céu nada tinha nome, a terra firme abaixo não tinha sido chamada pelo nome, ou seja, o demiurgo ainda não tinha feito nada, então, nem o céu, então é o nada, é o vácuo, é o vazio. Então eles começam falando do vazio. Quando no alto, o alto aqui é a palavra para dizer o vácuo, nada tinha nome, ou seja, nome significa existência, essência. Nem a terra, nem o céu, nada existia, nada havia senão o primordial Apsu, que é as águas salgadas. Então, nesse vácuo, há, portanto, um mar de águas salgadas, chamado Apsu, que traduzido é abismo, o genitor dos deuses. E Mumu Tiamat, Mumu liga Tiamat a Mu, né? Porque Mu era o nome do supremo deus da Lemúria. Então, aqui nós temos uma relação direta entre Suméria e Lemúria. E dá, então, que o pai de todos é Apsu,
quer dizer, abismo das águas, igual a Bíblia, e a mãe é Mumu Tiamat, né? Tiamat, terremoto, quer dizer confusão. Tiamat é a palavra suméria, que na verdade, segundo os doutos, é terremoto, vem de terrom, que aparece na Bíblia. Então, são duas fontes de água que surgem do caos. Uma de água salgada, que é Psu, e uma de água doce, que é Mumu Tiamat, ou simplesmente Tiamat. Mumu é mãezinha. Então, do nada, do caos, aparecem essas duas fontes de água. Como na Bíblia, que diz que não havia nada, tudo era caos, a terra era solidão e caos, mas havia água sobre a face do abismo. É exatamente igual. A Bíblia tirou daqui. As suas águas mesclaram-se num só corpo. Eles se uniram, portanto, uma cópula. Mas nenhuma casa tinha sido feita, nenhum pântano aparecera, nenhum dos deuses tinha sido dado a existência. É a primeira cópula. Eles vão gerar os deuses, mas começa só com eles. Ou, como na Bíblia, apenas o oceano primordial. Também na Cabala judaica é assim. Seus nomes não foram pronunciados. Aqui é a ideia de que tudo é criado pela fala, pela voz. Deus disse, haja luz e foi luz. Então, pronunciar é criar. Falar é trazer a existência. Foi então que os deuses foram formados dentro deles. Portanto, deles quem? De Tiamat e de Apsu. E seus destinos foram indeterminados. Ou seja, vai aparecer algum Deus maior, que nós mostramos ali, que vai ser usado pelos persas com o nome de Hormuz, né? Hormuz, né? E, então, o Ahura é a mesma divindade, os persas vão copiar, ou seja, isso aqui é a primeira civilização do mundo, e as outras culturas egípcias, persas, hebraica, vão copiar daqui. Nós estamos na primeira civilização do mundo. Nós estamos no começo de tudo. Segundo o professor Dr. Samuel Noah Kramer, então nós estamos no começo da história. A história começa na Suméria. A civilização, a história, estamos no começo da história, minha gente. Então não adianta duvidar, são documentos atestados pelos maiores eruditos, pelos maiores sábios, Samuel Noah Kramer, a história começa na Suméria. Então estamos falando da primeira civilização do mundo, e aqui estamos falando de como eles idealizaram o panteão dele, um pouquinho baseado no panteão da Lemúria. Vamos continuar. Então, o mar primordial, composto de água salgada e doce. Salgada era Apsu, doce era Tiamat, que também podia ser chamada Mumu Tiamat, mamãe Tiamat. E Tiamat é o plural de Terrom e terremoto. Portanto, Terrom é o singular, no plural da terremoto, que em sumério dá Tiamat. Então, terremoto em babilônico, em caldeu, mas aqui nós estamos lendo o original. Então, terremoto em caldeu, que é o plural de Terrom, vai dar Tiamat. E então não havia sido criado nada, só havia o oceano primordial, composto de águas doces e salgadas. Então, foi então que os deuses foram criados dentro deles. Os dois agora vão criar tudo, a partir dos deuses. Larmu e Lahamu. Olha, termina em Mu. A ligação com a Lemúria é evidente. Não adianta vocês não aceitarem. Vocês têm que aceitar a existência da Lemúria. Então, os dois primeiros filhos se chamam Lamu e Lahamu. E Tiamat se chama Mumu Tiamat.
Então temos que partir da essência da lemúria, não tem como não partir. Foram paridos e por esse nome foram chamados. Durante longos anos cresceram, até atingir grande idade e estatura. Depois veio Anshar e Quixar. An quer dizer o céu, o alto, e Ki quer dizer a terra, o baixo. Então é a mesma coisa, né? A Bíblia diz: Deus criou o céu e a terra. Então aqui ele diz: Deus criou Anshar e Quixar. An quer dizer o céu e Ki quer dizer a terra. É a mesma coisa. A Bíblia adaptou daqui, praticamente copiou. Durante longas eras cresceram Anshar e Quixar e ultrapassaram os outros, ou seja, terminaram herdando dos pais o trono. Então, Lamu e Lahamu foram ultrapassados. Então, os pais que os criaram, Lamu e Lahamu, deixaram no trono, governando os deuses, Anshar e Quixar. An quer dizer o céu e Ki a terra. Portanto, os dois governavam o céu e a terra. Prolongaram seus dias, acrescentaram-se os seus anos, aí nasceu Anu, filho deles. Anu é o mesmo que An. Anshar. Anu é a mesma coisa, o céu. O primogênito de Anshar, que era igual ao seu pai. Sim, Anu era o primeiro. E ele gerou Nudimude. Agora começa a geração de outro Deus. Nudimude vai ser Javé. Aqui agora aparece Javé. Nudimude se chama Ea, ou então Enki, ou então Nudimude. Ele tem 3 nomes. Agora nós temos ele pela sequência, não vou reler. Nós temos então que Anu, primogênito de Anshar, do céu, tem a mesma palavra, Anshar, o céu superior. Anu é o céu, simplesmente. E ele gera um seu igual, que é Nudimude, Enki, Ea, que vai ser o nosso Javé, conhecidíssimo. Este Nudimude se torna o mestre dos seus pais. Olha, ele agora tem mais sabedoria e poder do que todos, mas ele não vai lutar pelo poder. Ou seja, embora Anu seja menos poderoso do que Enki, Enki é muito poderoso, mas Enki não vai destituir o pai. Veja que civilização fantástica. Eles não tinham a sede do poder. Eles viviam em paz e harmonia. O mundo, para eles, a constituição fundamental era equilíbrio, harmonia, perfeição. Ordem e perfeição. Ordem, equilíbrio, harmonia e perfeição. Nessas 4 palavras se sintetizava a constituição desse povo maravilhoso que viveu a Idade de Ouro. Então, já pensou se a gente vivesse hoje isso em ordem, harmonia, equilíbrio e perfeição? Eles viviam. E aqui é no céu. Ainda o demiurgo não apareceu. O demiurgo vai aparecer. E vai ser filho de Nudimude, ou seja, de Enki. Marduk é filho de Enki. Vai aparecer. Vamos lá, já adiantei um pouco. Este Nudimude era mestre dos próprios pais, ou seja, sabia mais, sabedoria ampla, compreensão enorme, poderoso na força, muito mais poderoso do que todos os deuses, até mesmo do que Anshar, seu avô, que foi o segundo criado. O primeiro criado foi Lamu e Lahamu, primeiro casal, e o segundo foi Anshar, que era mais poderoso do que Lamu e Lahamu. Mas, agora Nudimude, que é Enki, Javé, é o anjo mais poderoso, eu disse a vocês. Aqui está dito. Então, não é o professor Marlan que diz. Quem diz é Michel Eliade, e isso aqui é traduzido de tabuinhas cuneiformes originais. Então, finalmente, chegamos a Enki, chegamos a Javé. Ea, Iá, Iavá, Iavé. E ele tem poder, sabedoria
e tem uma capacidade maior do que o mais poderoso antes dele, que era Anshar, seu avô. An, o céu. Entre os deuses, entre os irmãos, ele não tinha rival. Os irmãos divinos uniram-se e fizeram muito barulho nas suas festas. Isso importunou Tiamat. Perturbaram a natureza de Tiamat com sua hilaridade, pois ela morava no céu e na tranquilidade onde morava, Apsu, que é o marido, água salgada, não conseguia parar com o alarido dos filhos. Tiamat ficou pasma com o vandalismo deles. Fizeram uma bagunça no céu. Crianças. Os atos deles foram considerados abomináveis para os pais, repugnantes suas maneiras. E então os pais se tornaram despóticos e Apsu, o pai, o genitor, o mais poderoso dos grandes deuses, gritou, dirigindo-se a Mumu Tiamat: ó Mumu, que alegras meu espírito, vem cá, Tiamat, me diz. E foram ele e Tiamat, sentaram-se diante um do outro, trocando pareceres sobre os deuses e seus filhos. Apsu então abriu a boca e disse: digo-te a ti, resplandecente Tiamat, tenho aversão aos meus filhos, agora eu os odeio. De dia não tenho descanso, de noite não posso dormir. Vou destruí-los, devo anular sua maneira de proceder. O texto é longo, mas vou parar já. Para que volte a tranquilidade ao nosso ninho. Precisamos de sossego. Ao ouvir isso, Tiamat ficou completamente surpresa e até encolerizou-se. E gritou contra o marido, ofendida protestou, não queria a morte dos filhos. Esbravejou, revelando aflição, seu estado de espírito estava conturbado. O que? Destruir os filhos que criamos? O comportamento realmente deles é importuno, mas sejamos benignos, respondeu Mumu, dando, assim, a sua resposta a Apsu. Ou seja, Tiamat era contra a destruição dos filhos, e Apsu era a favor da destruição. Então, um rebelde disse, não dá o nome, destrua sim, meu pai, destrua. O comportamento deles é ruim. Você terá descanso de dia e dormirá de noite. Ao ouvir isto, Apsu ficou radiante, porque teve o apoio de um de seus grandes filhos. Por causa do mal que planejara contra os deuses e seus filhos, quanto a Mumu, Tiamat abraçou, então os dois se abraçaram e ela aceitou. Então ela termina aceitando. Agora vão destruir os filhos. Então, ele sentou-se no joelho, o rebelde sentou-se no joelho do pai, foi ele quem convenceu os dois, para beijá-los. E aí tudo aquilo que eles tinham tramado foi repetido aos filhos, aos deuses, aos mais velhos. Ouvindo isso, os deuses ficaram agitados e ficaram em silêncio, porque não tinham poder para enfrentar Mumu Tiamat e nem Apsu, e quedaram-se em silêncio. Mas a sabedoria plena e os atributos engenhosos de Ea, no de Mudi, Javé, tá vendo? Ele já aparece aqui como poderoso. O sapiente percebeu o significado do plano dos pais, arquitetou então uma trama magistral que ele poria em execução, preparando um encantamento mágico, sacro, ardiloso e poderoso. Recitou e fê-lo ter validade. E assim, nas águas profundas, enquanto ele produziu um profundo sono em Apsu, ele fez macumba e Apsu adormeceu. Quando Apsu jazia prostrado, imerso em sonolência, então, incapaz de agir, Ea desatou a faixa de Apsu, tirou a sua coroa, retirou o halo e colocou em si. Ou seja, tomou o lugar de Apsu. Tendo agrilhoado Apsu, matou-o. Pronto, então é a em que Javé mata o pai, o tataravô. Pronto, agora Tiamat vai também, não vou continuar, ela aderiu, depois que ela vê que Javé mata Apsu,
ela adere à revolução e então ela decide que vai acabar com os filhos. Aí é que vai surgir Marduk, mas já seria outra epopeia. Nós já demos para vocês. Marduk é filho de Enki, e Enki diz: eu matei Apsu, mas eu não conseguirei matar Tiamat. Ela é mais poderosa do que eu. Por mais poder que eu tenha, então ele era o anjo mais poderoso, mas a mãe dele era mais poderosa. Mas o meu filho, Marduk, vai conseguir fazer isso, porque ele é astuto, ele é poderoso e ele é ardiloso. E aí já temos agora a história do Demiurgo, que já foi contado, Marduk. Então vai vir uma briga no céu, e aí Tiamat vai ser morta por Marduk. E Apsu já foi morto por Ea, no Dimud, Javé. Pronto. Com isso a calma volta a reinar, os deuses festejam e a paz volta. Assim terminamos a geração dos deuses sumérios. Ou seja, por isso que aqui o capítulo diz que nesse país depois havia uma briga no céu, mas depois havia paz e harmonia antes e depois que os filhos Marduk mata Tiamat e Ea, Javé, mata Apsu, volta a harmonia do mundo. Então, ainda não existe Marduk, ainda não existe o Demiurgo, ainda não, Tiamat não foi morta e não foi feita a matéria. Mas aí vocês terão, é só irem para o vídeo, né? O Demiurgo Marduk. Pronto, vocês verão então como é que acontece. Já vimos ali que no Dimud, que é Javé, Enki, Oea, mata Apsu, o pai dos pais. E Marduk, que é filho de Enki, mata a mãe, Tiamat. E aí, com o corpo da mãe, ele faz com a metade a parte superior do nosso universo, que nós chamamos de firmamento, e com a parte inferior ele faz o chão, o céu e a terra. Pronto. Aí o Demiurgo cria o mundo. A matéria é criada. Terminamos aqui. Esse é o panteão, é a teogonia, é a descrição, né, que eu já completei dizendo que aquela descrição está apenas no céu, mas ela vai terminar chegando à terra, porque o Demiurgo, Marduk, vai matar Tiamat e não vai fazer o que Ea fez. Ea, Javé, matou o pai, primeiro acorrentou, prendeu, depois matou. Deu sonolência, agrilhou, acorrentou e matou. Já Enki, Javé, não vai conseguir matar. Ele mata Apsu, mas não vai conseguir matar Tiamat. Mas ele vai dizer aos deuses: mas o meu filho Marduk vai conseguir enfrentar Tiamat. Aí nós vamos já passar para outro episódio. Esse episódio é chamado Demiurgo Marduk. Você já tem o vídeo gravado, vai ser a continuidade e aí vai ser criado o mundo de base. Então, o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. Ali só temos 3 céus. No primeiro, os grandes deuses. No segundo, os 300 deuses menores. No terceiro, os 500 deuses auxiliares. E aí vai ser criado o quarto plano, como a Cabala judaica expõe, que é a Terra, o quarto andar. A garagem, como diz o meu amigo aí, acho que lá é o dia. Então, é assim, está exposto como é que é a concepção sumeriana da criação do mundo. Mas aqui ainda não é o mundo. O mundo vocês terão se voltarem lá para o Demiurgo, né, que é Marduk. Aí se vocês voltarem, vão completar. Essa parte que eu li aqui só acontece nos 3 céus. São 3 céus. Aqui é a Terra. Isso aqui é criado por Marduk, o Demiurgo. Então, por enquanto, ainda não chegamos aqui. É apenas a briga dos deuses no céu, porque há uma rebelião e o pai de todos os deuses, que é Apsu, o abismo das águas,
decide matar os filhos que ele criou. Parecido com o dilúvio, mas não é o dilúvio. Mas ele diz: me arrependo de ter os criados, vou matá-los. E aí, primeiro a mãe se rebela: não vou matar meus filhos. Depois, um dos filhos mais inteligentes convence, senta no joelho do pai, beija ele, e aí Tiamat percebe que ela está sozinha e adere. Então, a primeira rebelião é no céu, e não é dos demônios, é dos deuses, e dos deuses primordiais, os dois deuses criadores, as águas salgadas e as águas doces. Ou seja, na Bíblia, as grandes águas. E as águas pairavam sobre a face do abismo. Quem são essas águas? São Mumu Tiamat e são Apsu. Tudo começa como na Bíblia. Ali está a teogonia sumeriana, o panteão sumeriano, como eles imaginaram que do caos surgiu o cosmos. E há uma briga, uma rebelião, mas essa rebelião é sanada com a morte completamente diferente da Bíblia, porque o Deus supremo da Bíblia é imortal. Ali não. Nem Apsu, nem Tiamat são imortais, embora sejam deuses de grande poder. Assim, nós demos a vocês a teogonia, o panteão divino dos sumerianos. Como eles imaginaram, ou será que aconteceu? Não saberemos nunca. O fato é que está escrito em tabuinhas cuneiformes, documentados. São documentos. Eles tinham essa noção. Desde a criação, pelas grandes águas, por onde tudo começa, do céu, do vácuo, surgem as grandes águas vão criando os deuses, e finalmente um dos deuses, Marduk, mata a mais perigosa de todas as entidades, que é Mumu Tiamat, depois que o pai dele, Enki, Javé, matou Apsu. Aí volta a reinar a tranquilidade, e a Suméria vai ser o país da paz, da harmonia, do equilíbrio. Se nós fôssemos sumerianos, se os sumérios tivessem vencido e tivessem continuado, mas acontece que os semitas, os judeus, os acádios, quase que destruíram os sumérios. Finalmente, depois se mesclaram com eles e surgiram os caldeus, que vai ser a grande civilização, que vai colocar tudo isso no papel, e essas tabuinhas originais, muitas se perderam, né? Muitas ficaram. Nós temos todos esses registros, e aqui vocês acabaram de conhecer, então, como era o céu dos sumerianos, como se originou a partir do vácuo, do nada, a partir da água, como na Bíblia. Pronto, está feito o vídeo, é meio, talvez, chato, mas vocês vão entender melhor a Bíblia, porque, não posso dizer que é uma cópia, mas é uma adaptação, a partir da água. E, casualmente, nós também nascemos dentro d'água, no ventre da nossa mãe. Tudo começa na água. Então, está feito, está entregue, terminado o vídeo. Muito obrigado e até o próximo.